Bom, primeiro, de facto, é que o empenho do nosso Parlamento e do nosso Executivo, do próprio Presidente da República, tem mostrado disponibilidade para, de facto, que esse fórum parlamentar se torne um parlamento regional. Portanto, seria uma grande valia para a própria região da SADC, né? Uma vez que existem conflitos e alguns dos problemas passam por ser resolvidos por esse Parlamento. Mas ainda assim há alguns problemas, quer do ponto de vista da competência e da responsabilidade da soberania dos países, né, que fazem parte da SADC, daí que está a levar muito tempo para que isso se concretize de facto. Mas ainda assim esperamos que em agosto, nessa cimeira da SADC, possa concretizar-se de facto esta transição do Fórum Parlamentar para o Parlamento da SADC. Do ponto de vista de resolução das situações ligadas à própria SADC, poderemos ter resultados imediatos depois de se concretizar essa ideia? Claro, os conflitos passam por um Parlamento. Os Parlamentos têm a função de deliberar determinados assuntos que não caberiam por determinados Estados, né? Ou seja, transferia alguns conflitos para a resolução do Parlamento. Esse Parlamento teria exatamente esta função, né? A função de pacificar os conflitos, de tentar resolver os conflitos que se passa nessa região. Qual seria o papel de Angola nesse sentido? Angola desde alguns anos atrás é um dos países que tem estado a lutar para a implementação desse projeto. Estou a lembrar que o presidente da Assembleia Nacional, o Dr. Piedade dos Santos, né, Nandô, né, é um dos primeiros que vem de algum tempo atrás para a materialização desse ato. Portanto, Angola seria a ganhar, de facto, porque nós fazemos parte da região da SADC. Independentemente daquilo que é o fim de cada conflito, os interesses de cada conflito, mas em relações internacionais, os Estados sobrevivem a partir dos interesses, né? Portanto, a ideia é de que estudar, de facto, os fenômenos que causam esses conflitos e tentar resolver esses conflitos. Exato. Portanto, temos que encontrar o objeto de estudo do conflito e, nessa análise, procurar, a partir do diálogo, né, convencermos as partes que estiverem em conflitos e tentarmos resolver o problema. Mas, de facto, os conflitos não acabam. É, de facto. Agora vamos mudar a nossa conversa para a Bienal de Luanda, que será divulgada ou é divulgada na Bélgica, de acordo com escreve o Jornal de Angola. O coordenador do Comitê Nacional de Gestão da segunda edição da Bienal de Luanda reuniu recentemente em Bruxelas com representantes de várias organizações internacionais. As organizações internacionais sediadas no Reino da Bélgica foram informadas sobre os preparativos da segunda edição da Bienal de Luanda, o melhor Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, a decorrer na capital angolana de 4 a 8 de outubro deste ano, sob o lema Reforçar o movimento pan-africano para uma cultura de paz e não violência rumo a uma parcela global. Domingos, algum comentário a fazer? Bom, tivemos uma equipa interministerial que deslocou-se a Bruxelas, né, para, em conjunto com os grupos dos países da África e Caraíbe, apresentar a evolução da Bienal de Luanda. Né? Esse encontro, de facto, foi acompanhado pelo nosso embaixador na Bélgica, né? O Azevedo. Portanto, a ideia aqui é perceber que a Bienal de Luanda tem a ver com a cultura de paz para a África, né? Essa iniciativa foi feita entre Angola, a Unesco, o governo de Angola, a Unesco e a União Africana, que tem o objetivo, tem um plano para a implementação da cultura para a África, para todos os países africanos. Até porque é um fórum, né, um fórum pan-africano para a cultura e defesa da paz, para o continente africano.
E deixa lembrar que não faz parte só a União Africana, a Unesco e o governo de Angola, né? Estamos a inserir organizações internacionais como como a União Europeia, né? Que de facto são organizações que têm algum peso do ponto de vista histórico e político mundial. Portanto, Angola, ao começar por esse ponto, está de facto no bom caminho, né? Está no bom caminho, porque procura resolver os problemas com uma cultura de paz e, como sabe, a cultura aproxima os Estados através dos seus povos. Então, a ideia de Angola é internacionalizar a Bienal, de facto, seria importante. Seria importante, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista social, em relação aos países que fazem membro dessa Bienal. Agora, vamos olhar para Moçambique. Afinal, os professores licenciados deverão deixar de lecionar nas universidades. É a decisão mais acertada da parte do Ministério? Sim, de facto é uma reforma do governo moçambicano, né, que espera procura maior competitividade devido à exigência do mercado, né? O mercado é muito exigente e, de facto, os licenciados deixam de lecionar. Aqui chama a atenção porque os estagiários, ou então os assistentes estagiários, já são elementos que estão em desuso, né? Nós temos que respeitar o professor catedrático, o professor associado e o professor assistente. Portanto, isso é de facto. Por quê? Porque nós temos que ter cultura de que os docentes devem de facto ensinar. Não podemos dar aula de 10 kwanza e cobrar prova de 500 kwanza. Portanto, é inadmissível. E, aliás, em qualquer parte do mundo, vemos professores mestres a darem aula em mestrandos. Vê professores que não têm capacidade de divulgação, professores que não escrevem, professores que não divulgam, portanto, pessoas que não têm livro. É inadmissível. Portanto, a decisão de Moçambique foi boa. Creio que Angola também já teve esse debate, porque um licenciado a dar aula no licenciado não fica nada bem. Portanto, é preciso ter alguma experiência, quer do ponto de vista do tempo, quer do ponto de vista da aprendizagem do ensino, para transmitir, de facto, o que é que deseja transmitir. Não podemos brincar com a ciência. Portanto, a ciência é algo fundamental e devo lembrar que os países, para sobreviverem ou para desenvolverem-se, primam por 2 fatores fundamentais. Estou a falar da tecnologia e da própria educação. Portanto, é importante que os Estados procuram ter instituições políticas e econômicas inclusivas e deixamos de ter instituições políticas e econômicas extrativistas. Procuramos um ensino que, de facto, ajuda os Estados, procuramos que os Estados participem mais com a educação e levem, de facto, a educação como séria. Esperamos que os Estados, nos seus orçamentos gerais, possam capimentar algum orçamento, de facto, que justifica a educação, porque a educação é a base e é o sustento de qualquer sociedade. E olha que o ministro do Ensino Superior de Moçambique, a entrevista que se deu ao jornal moçambicano, o Jornal de Domingo, avançou que os cursos devem privilegiar o desenvolvimento de habilidades práticas obedecendo parâmetros de qualidade definidos no sistema de avaliação e acreditação. Comparado com a realidade angolana, o ensino moçambicano e o angolano, se tivesse que fazer uma pequena comparação? Bom, de facto, eu não conheço a realidade do ensino moçambicano, né? Mas, pelo esse ato do ministro da Ciência e Tecnologia, creio que ele é um reformista, né? E pretende, de facto, levar isso a bom cabo. Portanto, Angola também deve primar por esse lado, porque nós estamos a formar pessoas para amanhã. E as instituições, hoje vejo em Angola, muitos jovens que terminam a faculdade não têm capacidade de fazer síntese, não sabem o que é que aprenderam ao longo dos 4 anos. De facto, é necessário uma reforma em Angola, a começar pelos professores. Os professores devem ser analisados de forma dura para o acesso à docência, porque se encontrarmos alguém que vai ensinar e não sabe ensinar, estamos a prejudicar, estamos a mutilar o raciocínio
da sociedade. A presença de muitos professores licenciados nas universidades deve-se à falta de quadros ou a algum critério de avaliação tem falhado? Bom, deve-se, creio que não é falta de quadro, creio que é a valorização dos próprios quadros. Né? Portanto, existem instituições que não valorizam os quadros que já se têm e esses procuram algum mecanismo de sobrevivência. Né? Portanto, e essas instituições procuram o mais barato, que são os professores licenciados. E esses professores licenciados acabam por não ter experiência, de facto, para alavancar ou então, vamos lá dizer, instruírem, porque a educação faz por instrução, instruírem de facto como é que devem passar a informação. Por isso é que eu digo que temos de formar, temos de deixar de ter professores tradicionalistas, né? E temos professores que fazem uma transição do tradicional para o moderno. Portanto, existem ainda bons professores, mas a falta de quadros é, de facto, as condições sociais, a valorização dos quadros. Quando fala em modernidade, refere-se propriamente ao quê? Sim, há professores tradicionalistas, há professores que não acompanham o desenvolvimento da educação. Há professores que ainda têm técnicas de ensino antigas, há professores que só eles é que falam, só eles que podem, quer dizer, o aluno não pode contrariar. Então, são aspectos que têm que ser ultrapassados. São professores ditadores, não são pessoas que acham-se soberanos. Portanto, o ensino de aprendizagem, o processo de ensino de aprendizagem é diálogo entre os dois lados. Portanto, o professor não é ditador. Portanto, quando falo moderno, é um professor moderno, é um professor que escuta o aluno, que percebe as dificuldades do aluno, que discute o aluno e analisem o problema de facto, porque ensinar não é dar conteúdo, ensinar é treinar, mostrar como é que se resolve de facto um problema quando você terminar a faculdade. Essa é a ideia, não é chegar e dar conteúdo apenas para fazer dinheiro e não respeitar, não ver a orientação deste aluno, né? Qual é o futuro dele daqui para frente, o que é que ele vai fazer depois da universidade. Quer dizer, é chegar, dar provas de 10 kwanza e cobrar provas de 500 kwanza. Né? Temos que treinar a juventude para o amanhã, preparar de facto na academia, né? Para a investigação. Por isso é que os licenciados são licenciados. Né? Quem quer dar aula, quem quer ficar na investigação e docência, deve continuar a estudar. Deve fazer alguns cursos a mais, vamos lá, mestrados, doutoramentos, porque é de facto investigação, porque de facto se deseja investigar e participar da luta sobre a educação. No caso real de Moçambique, a retirada desses professores licenciados ou a obrigatoriedade deles avançarem para outros níveis irá revelar alguma qualidade no ensino? Penso que não, aí deverá haver critérios de seleção. Né? Creio que existem professores licenciados com alguma experiência já, professores já darem aula há mais de 10 anos, 15 anos, então vai haver aí um critério. Mas isso é sobretudo uma reforma, é para a melhoria do ensino em Moçambique. Né? O que o ministro quer, de facto, porque o mercado é muito exigente. Né? Não podemos pensar que logo ao sair da universidade teremos emprego. Não. Você vai à universidade para ganhar competência. Portanto, essa competência depois é cobrada no mercado exigente. E quando as pessoas terminam a faculdade e as empresas fazem testes e muitas deles reprovam, começam a criticar os governos. Não é os governos. É você que não teve o aproveitamento de facto, não dedicou-se, não empenhou-se, não teve competência, não ganhou competência ao longo da sua formação e daí começa a reprovar. De facto, se houver mudança a nível aliás, também não é só mudança, né? Temos que ver que tipo de professores vão ser contratados. Portanto, tem de haver uma seleção rigorosa sobre os professores, porque eu já disse que aqui com o ensino não se brinca, com a ciência não se brinca. A ciência é algo sério, é algo que promove o desenvolvimento de qualquer país. Né? Mesmo as instituições públicas inclusivas devem criar políticas para que, de facto, estas instituições, que são as instituições de ensino superior, promovam debates para o desenvolvimento de qualquer país. E eu questiono o seguinte. Vai haver essa mudança em Moçambique, pode-se esperar para outros países, como por exemplo Angola, porque nós temos também muitos professores licenciados a lecionarem nas universidades.
E o que se procura entender havendo essa mudança ou não, se os professores continuarem a ser tratados como são tratados hoje, pouca valorização, isso vai dar algum reflexo, ainda que passem a ser somente mestres e doutores a lecionarem nas universidades? Não, o importante é começar por alguma mudança. E os processos de mudança nunca foram fáceis, né? Mas temos que começar por algum lugar. Temos que começar por algum lugar. Portanto, o que eu acho é que o Moçambique quer é, de facto, fazer alguma reforma do ponto de vista da educação e melhorar na qualidade dos seus formandos. Isso é importante, é importante. Agora, se é mudança ou não, é um processo e os processos levam tempo para as pessoas se adaptarem. Quanto à componente prática, que muito se refere, o ministro também falou disso, que é preciso que haja maior investigação e prática nas universidades, a criação de condições técnicas para o efeito. Bom, aí passa pelo Estado ou pelo governo de Moçambique criar políticas, né, políticas que se adequam à educação. Né? Quando fala práticas, o ensino é ensino público e ensino privado. Né? Portanto, as instituições devem criar condições para que os seus formandos sejam, de facto, aprendam de facto o que cada curso tem no seu currículo. Okay. Muito bem. Domingos Sebastião, nós estamos gratos pela presença. Nós queremos contar consigo para uma próxima ocasião com outros assuntos e maior desenvolvimento aqui no nosso matinal informativo. Obrigado. Obrigado, caro telespectador. Voltaremos em breve. Vamos agora para o tempo do intervalo. Outros assuntos teremos em desenvolvimento no bloco seguinte.